E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um mangá bem interessante e bastante louco. Até tanto que eu pensei, o criador deve ter fumado muita maconha para fazer esse mangá. Que é de um galo de briga, literalmente. Esse galo, até penso, como o cara conseguiu imaginar para criar um mangá desse. Mas o pior de tudo é que é bom, é interessante. Até tanto que eu vou fazer um vídeo falando sobre o assunto. E o mangá já começa daquele jeito. Popó, cocó, popó. Cocó, é foda. E quando nós vemos, é o galo namorando. Meu Deus, mano. E por cima a galinha se deita ao lado dele, como se ele fosse um amante e tudo mais. E acaba que ele vai embora. E quando ele vai, a galinha fala: não me diga que você vai embora. Aí ele olha pra trás e fala: sou de uma espécie migratória, não sou do tipo que fica preso em um lugar. Até peço uma desculpa para quem vai comprar cigarro. Tudo que você me disse era mentira? Ele fala: não, foi apenas pelo pedido do senhor. Aí ela fala: maldito. Mano do céu, isso aí é muito engraçado. E o mais foda é um galo andando pela cidade. Ele acaba vendo um inseto e joga uma pedra, que acaba derrubando o inseto e ele acaba comendo o inseto. E ele passa por um parquinho cheio de crianças, na onde ele fala que detesta crianças. Até o momento que uma criança vê ele e oferece um frango a ele. Ele fala: você é retardada, menina? Até um momento que passa uns garotos que pegam ele pelo pescoço, quer levar ele embora com eles para poder comer ele depois. Mas ele acaba fugindo e correndo, e os crianças começam a correr atrás dele. E assim parece um velho, que ele não, onde ele vai lá, e esse velho acaba salvando a vida dele, falando que é dele. E os garotos acabam indo embora. Até o momento que eles são atacados por um monstro que parece um tipo um demônio. E esse monstro acaba destruindo meio mundo da cidade. E esse monstro ia atacar os moleques que ia devorar o galo. Só que o galo acaba salvando a vida do garoto. E até porque o velho pulou em cima para salvar a vida do garoto. E ele queria salvar a vida do velho. O galo entra na posição de ataque. E todos ficam surpresos. E o galo manda ele cair dentro, porque ele vai fazer uma canja de você. Literalmente. Até chega a ser bastante irônico essa piada. E finalmente aqui nós temos Galo versus Demônios. E ele fala: seu maldito, por que você atacou o vô e as crianças? E ele fala: cai dentro que vou fazer uma canja de você. Literalmente, piada. Aí o demônio fala aquela frase de sempre: eu vou matar vocês. E o galo acaba lembrando do seu passado, na onde a sua irmã foi devorada por um demônio, que aliás era uma galinha. Então provavelmente ela poderia ser devorada por qualquer um, até por um humano mesmo. E o galo todo furioso, ele acaba olhando, encarando ele, falando: eu vou acabar com você. E assim começa a rolar uma batalha, na onde o monstro começa atacando, na onde o galo acaba se esquivando, e assim ele começa a correr. O monstro não consegue acompanhar a velocidade dele, e assim ele dá o primeiro golpe, na onde o monstro tenta dar um tapa, como se fosse um mosquito. Mas o galo acaba atacando o olho dele, na onde acaba machucando bastante ele. E ele começa a gritar: uah! E o galo acaba falando: o sol nasceu. E assim ele juntou bastante ar nos seus pulmões e solta uma piada, mano. Um trocadinho, na verdade, que é: tá na hora do galo cantar. Literalmente ele fala isso. E assim ele usa o seu poder, que é o pombo, patinho, feio, papagaio, rolinha. Mano, não é que eu tô inventando essa história não. E assim o monstro não aguenta na zoada dele, que aliás ele tá cantando cocoricó. Mano, todo mundo começa a ficar com os ouvidos doendo, a janela começa a quebrar e o monstro estoura, literalmente, ele estoura, BUM! E acaba morrendo. E assim só fica o galo lá, e todo mundo surpreso, que um galo acabou de matar uma criatura que nem eles mesmos conseguiriam acabar com a criatura. E o velho tenta dar uma explicação da habilidade dele, que é um tom de voz, que quando você consegue usar esse tom de voz, você consegue quebrar vida e um monte de coisa. Depois disso o galo vai ver o pescoço do monstro para ver se ele é o bicho que matou a irmã dele. Só que não é, porque o bicho tem tipo uma tatuagem no pescoço. E assim ele percebe que esse monstro não tem nada a ver com quem matou a irmã dele. E depois disso eles começam a varrer o local, e aí o galo começa a ajudar. E quando eles terminam, eles perguntam: cadê o galo? Me lembrei até aquela parte: cadê o perro, o nitorrinco? Cadê o pé, ué? E assim ele vai embora falando que é um pássaro migratório e está na hora de ele pegar o beco. Só que antes de ele pegar o beco, ele ia ver a galinha lá. Só que quando ele acaba chegando lá para ver a galinha, ele percebe que não é só um galo, e sim um boi. E o galo acaba indo embora tristinho. Mano do céu. Ai, ai. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu só ouvi 2 capítulos, que foi o primeiro e o segundo, que é esse aí. E aliás, eu recomendo, é bem interessante esse capítulo. Foi um dos mangás mais doidos e aleatórios que eu já vi na minha vida. Mas é legal, é muito bom e é bem desenhado e tudo mais. E por fim o vídeo de hoje acaba. Então fica aí, eu vou comer porque eu tô fazendo esse vídeo de madrugada, como sempre. E até mais. Falou, tchau, tchau.